Olá! Na aula de hoje, nós estudaremos a região cervical da coluna vertebral, ou seja, a região do pescoço. Nesta região, os animais domésticos possuem 7 vértebras cervicais, com exceção das aves, que possuem um número maior e variável de vértebras nessa região. Nos animais domésticos, então, nós temos a primeira vértebra cervical, também chamada de C1, a segunda vértebra cervical, ou C2, C3, C4, C5 e seguindo na sequência, apenas deslocando aqui para caber no vídeo de vocês, eu tenho aqui a C6 e a C7. O padrão das vértebras cervicais segue o formato desta vértebra aqui. C3, C4, C5, C6 e C7 são muito semelhantes neste formato aqui. Porém, C2 e C1 são completamente diferentes entre elas e das demais vértebras, tanto que elas recebem nomes próprios para diferenciá-las ainda mais. C1 também é chamado de atlas, C2 também é chamado de axis. Então nós temos aqui C1 ou atlas, C2 ou axis, e as demais apenas com a denominação genérica de C3, C4, C5, C6 e C7. Esta é a primeira vértebra cervical de um equino, chamada de C1 ou atlas. O atlas do equino, ele não possui o corpo vertebral, aquela estrutura de osso mais denso que fica localizado na face ventral das vértebras. O atlas, ele possui um arco dorsal, que é esta lâmina óssea, que se une a um arco ventral, que é esta outra lâmina óssea, formando assim esse espaço por onde passa a nossa medula espinal, chamada de canal vertebral. Então aqui nós temos o canal vertebral do atlas. Na face dorsal do atlas, nós vamos encontrar esta proeminência óssea, chamada de tubérculo dorsal do atlas. Na sua face ventral, nós temos uma outra protuberância óssea, agora chamada de tubérculo ventral do atlas. Esta aqui é a face cranial do atlas, é a face que fica voltada para a cabeça do animal e se articula com um osso chamado de occipital, mais especificamente com os côndilos do occipital. Então nós temos aqui essa estrutura mais lisinha, que é uma face articular, chamada aqui de fóvea articular cranial do atlas. Na face caudal, a face que fica voltada para trás, se articula aqui a segunda vértebra cervical, o axis. E essa porção mais lisinha, que também é uma face articular, nós vamos chamar de fóvea articular caudal. Aqui, dentro do canal vertebral, nós temos uma porção lisinha também, uma outra face articular, que é onde se articula o dente do axis. O processo odontoide do axis se articula aqui, deixando aqui, a fóvea articular para o processo odontoide. Essas duas grandes saliências ósseas são chamadas de processos transversos ou asas do atlas. Na sua face ventral, nós temos essas grandes depressões chamadas de fossa do atlas. E nós temos aqui 3 pares de forames. São 2 forames que ficam mediais, bem próximos ao canal vertebral, inclusive passam por eles nervos que saem da medula espinal, que nós chamamos de forames vertebrais laterais. Temos também um par de forames que são laterais, chamados de forames alares. E nos equinos nós vamos encontrar este outro forame, chamado de forame transverso, que é por onde passa a artéria transversa. Este mesmo forame nós não encontraremos no atlas bovino. No atlas bovino, nós vamos encontrar os 2 forames vertebrais laterais, os 2 forames alares, mas não encontraremos os forames transversos. Esses aqui são os axes de um equino e de um bovino.
que, apesar de terem as mesmas estruturas, possuem formatos bem diferentes. O áxis, ele possui um corpo vertebral, que é toda essa estrutura óssea na face ventral da vértebra, possui um arco dorsal, que vai se unir a esse corpo, também formando um canal vertebral, por onde passa a medula espinal. Tenho esta saliência óssea dorsal, chamada de processo espinhoso, e essas duas saliências laterais, chamadas de processos transversos do áxis. O áxis tem essa saliência na sua extremidade cranial, chamada de dente ou processo odontoide do áxis, que vai se articular lá dentro na fóvea articular para o processo odontoide do atlas. Essas duas faces articulares craniais são chamadas de processos articulares craniais. Já aqui eu tenho os processos articulares caudais do áxis, que vão se articular com a terceira vértebra cervical, com a C3. Tenho também o forame transverso, que passa através do processo transverso, tá, em ambos os lados. E tenho aqui também o forame vertebral lateral. Na face ventral do áxis, nós vamos encontrar esta crista, chamada de crista ventral. Aqui nós temos a terceira, a quarta e a quinta vértebra cervical, C3, C4 e C5 de um equino. Esta é a mesma vértebra, C3, C4 ou C5, de um bovino. Também tem as mesmas estruturas, apesar de apresentar o formato um pouquinho diferente. C3, C4 e C5 são vértebras muito semelhantes. O que diferencia elas? Quanto mais caudal for as vértebras, ou seja, C4 e C5, ela vai ser mais curta e mais larga. É a única diferença que nós temos, é em comprimento e em espessura. Nas demais estruturas, elas vão ser muito semelhantes. E nós temos nessas vértebras o corpo vertebral, que fica na face ventral da vértebra, o arco dorsal, que se funde ao corpo para formar o canal vertebral. Temos também um processo espinhoso na face dorsal, que é curtinho nas primeiras vértebras cervicais. Um processo articular cranial, se articula com a vértebra imediatamente cranial a ela. E aqui o processo articular caudal, que vai se articular com a vértebra que vem caudal a esta. Tenho os processos transversos, que possuem duas cúspides, duas lâminas. E temos também o forame transverso, que passa através desse processo transverso. Nós também temos na face ventral a crista ventral, e eu tenho aqui a cabeça da vértebra, que fica na sua extremidade cranial, enquanto aqui eu tenho uma fossa vertebral que fica em sua extremidade caudal. Esta aqui é a sexta vértebra cervical, ou C6, de um equino. Esta vértebra é muito parecida com C3, C4 e C5. Ela também possui o corpo vertebral, também possui o processo espinhoso, também possui processo articular cranial, processo articular caudal, também tem uma crista ventral, tem o arco dorsal que forma o canal vertebral, possui o forame transverso e possui o processo transverso. E é exatamente no processo transverso que reside a diferença de C6 para as vértebras anteriores a ela. Nós vimos que C3, C4 e C5, o processo transverso possui duas lâminas, ele é bicúspide. Em C3, nós temos três lâminas, uma, duas, três lâminas. Ou seja, o processo transverso de C6 é tricúspide, possui três lâminas. A C6 de um bovino é completamente diferente.
apesar das estruturas serem as mesmas, esta vértebra possui o processo transverso bem proeminente, principalmente as duas lâminas ventrais que estão fundidas, estão fusionadas. Então torna essa vértebra bem característica nos bovinos.